E nós estamos de volta com Visão Geral na Record News, imagens ao vivo de Florianópolis. A você que nos acompanha a partir de agora, 18 horas e 14 minutos. Estamos mostrando imagens na Record News da movimentação deste fim de tarde. 27 graus é a temperatura, movimento intenso nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Colombo Salles que segue da ilha em direção ao continente, para quem não sabe, às vezes se confunde, e a Pedro Ivo daquela que segue do continente em direção à ilha. A você que nos acompanha na Rádio Record, cuidado, porque se você está circulando pelas ruas da capital e da Grande Florianópolis, chove nesse fim de tarde e por isso o trânsito fica lento, pista escorregadia. Para evitar acidentes, sempre mantenha uma distância regulamentada do veículo à sua frente, tá certo? E uma possível mudança na lei seca para evitar que motoristas embriagados escapem das punições está causando polêmica. O governo quer retirar da legislação o limite de grau alcoólico de 6 decigramas permitido atualmente. E com esta mudança, o bafômetro não seria o principal instrumento da comprovação de que o motorista está ou não dirigindo embriagado, o que depois poderia ganhar força na hora de uma decisão no tribunal. Isso porque as leis e as atuais leis dão brecha para diferentes interpretações sobre a punição para os motoristas que não usam o bafômetro como teste. E quem vai explicar melhor isso pra gente vai ser o advogado Leonardo Oliveira Pito. E para discutir esse assunto, além do advogado Leonardo Oliveira, que vai estar conosco, criminalista, vai estar também conosco aqui o Leandro Andrade, que é policial rodoviário federal. Durante essa discussão, e eu digo que vai dar uma discussão, sabe por quê? Primeiro, doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, uma boa tarde. É uma honra estar aqui, Nando. Leandro, boa tarde, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Visão Geral e que sempre acrescenta muito a sua participação. Obrigado, boa tarde. Para se ter uma ideia da situação que envolve o teste do bafômetro, hoje o motorista não é obrigado a produzir prova contra si. Isso está na lei. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer o bafômetro. Mas o cidadão pode fazer o bafômetro e nem sempre estar embriagado. Doutor, explica melhor isso pra gente. Bom, Nader, o que existe é um princípio constitucional que é previsto no nosso ordenamento máximo, que diz que ninguém é obrigado a se autoincriminar. Ok. Isso não vale só para a embriaguez, para os casos de direção do volante, vale para todo e qualquer crime. Inclusive, nós temos casos de outros crimes diversos, onde exigem assinaturas da pessoa que está sendo acusada e que ela teria que fornecer padrões grafotécnicos para comparação, e o Supremo já disse que essa pessoa não precisa oferecer esses padrões. Então, com relação ao bafômetro, a lei passou a exigir, com a chamada lei seca que foi feita em 2008, a lei passou a exigir que se constatasse o índice de 0,6 decigramas por litro de sangue, para que então a pessoa seja considerada embriagada. Certo. A forma de se comprovar esse índice, ele se dá através exclusivamente do bafômetro, que pode aferir, ou do exame de sangue, que pode aferir com precisão se essa pessoa atingiu, está dentro do limite ou não de 0,6. Ok. Como ninguém é obrigado a fazer esse bafômetro, é óbvio que os tribunais começaram a entender, e no meu ver, corretamente, de que era imprescindível o bafômetro para ver se essa pessoa estava dentro do limite de 0,6 ou não. Certo. E a partir daí, então, passou-se a exigir a necessidade do bafômetro. O que, com relação à aferição da embriaguez por conta de outros meios de prova, é preciso dizer, Nada, que isso não é novidade da lei, desse projeto de lei. Isso já existe, essa discussão nos tribunais. Inclusive, ontem, no Superior Tribunal de Justiça, iniciou um julgamento onde exatamente se discute isso. Se a embriaguez ela pode ser constatada exclusivamente pelo bafômetro ou se podem ser utilizados outros meios de prova. Ontem teve o julgamento no STJ, 2 ministros já votaram no sentido de que podem ser utilizados outros meios de prova. Como, além por exemplo, como a palavra de um policial que tem fé pública? O policial, sempre é bom, a palavra do policial conta muito, é óbvio, certo. Ele é um agente público e tem fé pública. Certo. Mas é sempre bom que a palavra do policial venha acompanhado de outros elementos, vídeos, imagens, outras testemunhas que estiveram presentes. Agora, eu acho muito temeroso você colocar exclusivamente na mão de um agente público essa pessoa, a responsabilidade dessa pessoa verificar a embriaguez ou não. E para falar do lado público, está aqui conosco o policial rodoviário federal Leandro Andrade, conhecido já aqui do Visão Geral pelo trabalho que exerce junto à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, e que trouxe pra gente aqui uma fórmula que daqui a pouco ele vai explicar como funciona, e eu até vou fazer o teste aqui ao vivo. Mas, Leandro, diante do que disse o doutor,
Você também vê dessa forma, de que é perigoso deixar apenas na mão do agente público esta responsabilidade? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Boa Leonardo. Tarde. O que nós acreditamos na Polícia Rodoviária Federal é que é preciso se sedimentar uma posição, porque essa questão da pessoa ter a prerrogativa, a possibilidade, em virtude do ordenamento constitucional, de se negar, de se recusar a fazer o teste, realmente compromete efetivamente a comprovação e, a partir daí, toda a deflagração da persecução criminal. Anteriormente, já vinha conversando com o Leonardo. Prova disso é a diferença dos números da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado dos anos de 2010 e de 2011, do número de prisões sobre embriaguez. Houve uma redução de quase 50% das prisões. Em 2010 foram 641 prisões por pessoas dirigindo embriagadas, em 2011 338. Aí eu lanço a pergunta: será que a Polícia Rodoviária Federal parou de fiscalizar? Será que as pessoas se conscientizaram de que não devem associar bebida e direção? Na verdade, não. Nenhuma dessas perguntas tem a resposta afirmativa. O que aconteceu é que houve o aumento das recusas na submissão ao teste do bafômetro. Não sou obrigado a fazer e não vou fazer, e você não pode me obrigar a fazer. Justamente, em função dessa... A divulgação dessa negação, da possibilidade dessa negação, acabou resultando... Isso é uma prerrogativa, o cidadão tem todo o direito realmente, e acabou se difundindo com pessoas famosas, celebridades, jogadores de futebol, políticos, que se negaram a artistas. Fazer, né? Então, o que a Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça e alguns parlamentares vêm discutindo no momento é a necessidade de ajustar a lei seca. Mas aí o policial rodoviário e o policial rodoviário, o policial militar ou o policial civil, tendo a constatação visual, ou até mesmo através do hálito, eu sei que ele está embriagado, eu acredito que pela fé pública e por ser uma pessoa autoridade, vamos colocar assim, dentro de um sistema democrático, eu acho que deveria valer, diferente do que o doutor diz, não? Você vê como perigoso essa questão? O problema, Nada, é que a gente precisa se amoldar ao tipo penal. E hoje, o artigo 306 do Código de Trânsito exige a comprovação de 6 decigramas... Não, mas diante da mudança que disse o doutor, que está em votação, onde vai ser necessário ou pode ser utilizado outras formas, como, por exemplo, a palavra do policial. Na verdade, o que está em discussão, e até me parece que o argumento que tende a ser majoritário, é se admitir para outros meios de prova admitidos em direito. Exato. Deixando o leque aberto, e aí é preciso se somar indícios, somar provas. Mas aí pega um advogado como o doutor experiente criminalista, doutor Leonardo, que está aqui conosco, que tem conhecimento jurídico que a gente já pôde perceber através das palavras, que é muito fácil também derrubar quando são provas superficiais. Só um pouquinho, doutor. A Carla está comigo ao telefone para não deixar ela muito tempo. Oi, Carla, boa tarde. Oi. Pode falar, Carla. Então, a minha opinião é a seguinte, que até agora eu acho que a lei seca não funciona, porque se há uma lei, eu acho que já não deveria haver fiança, né? Porque a pessoa está alcoolizada, está caída no chão, não tem o que provar que ela está bêbada. Simplesmente ela vai lá, paga 7 mil, 5 mil, e é o que vale a vida de uma pessoa que ela matou, né? Então, assim, eu acho que deveria ser obrigatório o teste do bafômetro. O doutor está discordando. Obrigado, Carla, da sua opinião, mas o doutor imediatamente discordou de você. Com certeza. A questão da fiança, ela diz respeito ao tipo de crime que a pessoa está sendo acusada. Crimes de menor potencial ofensivo, óbvio, são passíveis de fiança. Crimes mais graves, por óbvio, a pessoa não tem o benefício de ser concedida uma fiança. Mas a prisão, para mim, Nader, já fica muito bem clara na minha cabeça que a prisão ela só deve se dar ao final do processo. Prisão antes de qualquer condenação definitiva, só nos casos extremos, nos casos de prisão preventiva. A pessoa está atrapalhando a coleta de provas, a pessoa está coagindo testemunhas, está ameaçando fugir. Olha só a questão das discussões de vocês. Vinícius Ourix Ribeiro me manda a mensagem e eu vou ler, Vinícius, porque eu achei interessantíssima todo o seu texto. Nader, a questão da palavra do policial tem sido usada por seguradoras para negar o pagamento de seguros. O impacto disso no direito civil é enorme. O judiciário vem julgando favoráveis as ações de cobrança contra as seguradoras, uma vez que no momento em que o policial coloca no boletim de ocorrência visivelmente embriagado e os seguros estão sendo negados, sendo assim a palavra do policial, se não vier acostada de outros fatores, não tem mais peso que anteriormente tinha. É preciso dar robustez à prova, né? Como o Leonardo antecipou,
O direito penal, ele trata com a liberdade do cidadão. Exatamente. Então, a polícia e a própria sociedade não tem que querer a prisão como um castigo, e sim como a aplicação da justiça, né? Doutor, a Gorete diz, daí continua, quem tem dinheiro se safa e quem não tem. Isso é um pensamento muito equivocado que as pessoas têm. Porque quando você vai construir uma casa, você quer um bom engenheiro, você quer um bom arquiteto. O dia que você ficar doente, você quer um bom médico. O dia que você tiver algum problema de bucal, você vai querer um bom dentista. Se você está enfrentando um processo, por que você não vai contratar um advogado? Isso, para mim, é falha do Estado, que deveria prover aos que não têm condições de pagar um advogado uma assistência jurídica eficaz, que infelizmente não é o que a gente vê no dia a dia forense. O Leandro, o Sivonei Aguiar me manda mensagem, diz, Nader, meu amigo tomou 3 cervejas, umas 22 horas depois, foi dormir com uma namorada. Lá pelas 5 da manhã, acordou e foi levar ela em casa. Na volta choveu, por algum motivo, o carro da frente freou e ele freou também. E teve que puxar o volante e acabou batendo na mureta da BR-101. O policial rodoviário federal, que fez o bafômetro e no BO diz que o condutor estava embriagado, ele perdeu o seguro por um erro do policial. Sim, mas o teste de bafômetro acusou embriaguez? Isso ele não diz aqui, mas pelo que ele está dizendo, mas ele bebeu 3 cervejas umas 10 horas da noite. Foi dormir com a namorada, levantou 5 horas da manhã, acordou às 5 da manhã, depois de sair da casa da namorada, foi levar a namorada embora. Ele não fez o bafômetro. Não fez? Não fez. O problema é que hoje a lei também, é importante até a gente distinguir, é que ela trata de uma forma a infração administrativa da infração penal. Tá? E a infração administrativa, ela já se materializa, já se configura pela simples recusa da submissão ao teste do bafômetro. Então não há um abuso de poder, nada nesse sentido do policial, porque ele está se adaptando exatamente nas letras da lei. E o Vinícius deve ser autoridade no direito civil, já me diz, Nader, olha, se ele se negar a fazer o teste e o policial constatar no BO que ele está visivelmente embriagado, a seguradora nega. Só que o seguinte, numa ação, a seguradora nega, mas numa ação possivelmente na justiça, ele pode vir a ganhar, doutor Leonardo, ou não? Você disse... Por que serve para a seguradora a palavra do policial, mas não serve para condenar o cidadão? Exatamente, porque... Sabe, que disparidade. Tem uma diferença, as pessoas têm que saber diferenciar os ramos do direito. Existe direito administrativo, que aí cuida das multas e das penalidades administrativas. Existe o direito civil e existe o direito criminal. E, via de regra, eles são independentes entre si. Então, regras do direito penal, é óbvio que tem que ser observadas de uma maneira, regras do direito civil de outra. Para constatar, a lei estabeleceu que era 0,6 o limite. A forma de se constatar se a pessoa estava acima de 0,6 é através do bafômetro. Agora, ele fez uma colocação muito boa com relação a isso eu já começo comentando esse novo projeto de lei, que com relação a esses meios de se verificar a suposta embriaguez. Por exemplo, se a pessoa lá na hora da ocorrência, o cidadão, tem um desacerto com o policial ou é inimigo declarado do policial, e esse policial, não são todos os casos, estou falando aqui exceções raras, mas acontece, eu já vivi isso na minha profissão. E esse policial, por raiva, por parcialidade, por algum motivo subalterno, ele acaba colocando que está embriagado, para prejudicar. E aí? Vai valer somente a palavra do policial? Por isso que eu sustento que somente a palavra do agente estatal não vale. Tem que vir outras provas. Eu acho que no fundo, o aparelho, e está aqui, eu vou fazer, a gente tem pouco tempo ali, o Leandro vai nos mostrar como é que faz o bafômetro, deveria ser obrigatório e ponto final. E nesse caso também tem mais de um, porque se o cidadão pedir uma contraprova para que seja feito. Perfeito. Né? Tem uma questão, Nader, que eu acho que é fundamental a gente abordar, porque nós sempre falamos muito da questão de suposta falta de fiscalização, que o cidadão não quer fazer o bafômetro, mas acho que a gente tem que pensar um pouco mais no antecedente, da necessidade de ampliação do controle informal da sociedade. Onde que estão os pais, as famílias, onde é que está a esposa que não pode adotar uma postura de protagonismo e eventualmente se recusar a entrar no veículo que sendo conduzido por seu marido. O marido ou o namorado está embriagado. Porque o policial ele não vai estar, não tem condições de estar em todo local fiscalizando todo motorista. Então esse controle informal é fundamental, é salutar para a manutenção da segurança de todas as pessoas. Leandro, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona o bafômetro. Eu particularmente nunca fiz.
nunca tive um contato direto com o bafômetro. É a primeira vez e eu tenho certeza que muita gente que está em casa também não. Queria que você explicasse, virando para a câmera do Ari ali, que é a câmera que você está nesse momento, para que quem está em casa possa acompanhar também. Bem, esse equipamento é o famoso bafômetro, conhecido popularmente, mas o nome técnico é etilômetro. Certo. Tem a aferição aqui do Doimetro, já está aferido para este ano. Trabalha sempre com essa cânula que vem guardado no invólucro, você viu, a gente abriu ainda há pouco. Exatamente. Eu vou conectar aqui, ele vai fazer todo o procedimento de forma automática, vai indicar data, hora, temperatura. Estamos mostrando ali, ele tá lá no digital, já está aparecendo. É que eu preciso ver aqui para saber o momento exato de início do teste. E aqui essa leitura toda automática, o agente não precisa fazer nada. Tá, nesse caso, agora começou a piscar, deu sinal de que precisa dar o alarme. Agora ele está fazendo uma limpeza, branco, está acusando aqui branco. 0000. Isso, é uma espécie de higienização do aparelho para evitar que um teste positivo anterior contamine o próximo. Então, se o cidadão que for fazer o teste deve observar tudo isso. Sim, e a partir da indicação do letreiro aqui, teste, a pessoa já pode se submeter. Tá, nesse caso, assopra. Sopra como se estivesse enchendo um balão de gás. Foi suficiente. Vamos virar para a câmera do Ari para a gente mostrar o resultado aqui. E já aparece o resultado ali. Vamos ver o que deu? O que deu ali? Deu zero, já passou. Já passou ali. Apareceu 0,00 por miligramas. Aqui é miligramas. É o que a gente até brinca, que aqui é o único lugar que tirar nota zero é um bom resultado. Então, para quem um dia, se houver a necessidade de fazer isso, até 0,6 ainda está dentro da lei hoje. No bafômetro, como ele trabalha com outra unidade de medida, aqui é a partir do 0,3 que já configura a equivalência dos 6 decigramas previsto no Código de Trânsito. Doutor Leonardo, eu tenho certeza que eu vou ter que receber o senhor com o Leandro numa próxima oportunidade para a gente voltar a esse tema, já que o Vinícius também está participando comigo aqui. O Vinícius, ele fala de várias situações envolvendo o fato de seguradora de estar dirigindo ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância, agravamento do risco. São precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. É isso, né? É isso, tá certíssimo. Mais importante disso tudo, eu acho que não é nem essa discussão jurídica envolvendo seguradoras, envolvendo vítimas, e sim não consumir bebida alcoólica para dirigir a posse. E agora nós estamos num momento bem importante aí da nossa cultura, né? Nas proximidades do Carnaval. Então, aproveitando tua grande audiência aqui, deixar essa lembrança para as pessoas. Curtam seu carnaval, mas com responsabilidade. Nós vamos voltar a falar desse tema na próxima semana. Leonardo, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Leandro, por favor, na próxima semana temos que voltar a falar desse tema, tá certo? Estamos à disposição.